A primeira onda, apagam-se as luzes. A segunda onda, começa a arrebentação. A terceira onda, pestilência. A quarta onda, silenciador. O que será a quinta onda? É assim que começa o livro A Quinta Onda, do Rick Yancey. Eu achei esse livro espetacular no começo do livro. O livro é fantástico, fantástico no começo, assim, extremamente reflexivo, nos faz pensar, nos faz questionar a condição da humanidade, as nossas avaliações assim, nas nossas relações humanas, o tanto que os filmes americanos, principalmente, né, nos influenciam, e influenciam não só os nossos conceitos, as nossas imaginações mesmo. Ele deixa bem claro no começo do livro que a nossa imagem, né, do conceito do outro como ser de outro planeta está completamente construída e formatada na concepção dos filmes americanos. E de fato é como a gente acaba absorvendo isso e aceitando, e é só isso, e nos vem. Isso quando a gente pensa num primeiro momento que seria um alienista. Alienígena. E eu achei assim muito, 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 muito bacana a maneira que foi escrita na primeira parte do livro. Depois o livro vai só ladeira abaixo, infelizmente. Eu não sou muito de ler livros que tratam de ficção científica, de livros que abordem a questão de alienígena. Não é uma coisa que realmente me desperta tanto interesse, mas, sei lá, vamos ler, né? Por que não? Por que não? Fiquei curiosa, na verdade, por assistir o filme, ainda não vi, mas virei. E a impressão que eu tenho desse livro, e é por isso que eu quero assistir mesmo o filme, apesar de não ter gostado tanto assim do livro, é que parece que esse livro foi construído exatamente com esse pensamento: vou fazer um roteirinho pro cinema. Fui lendo o livro depois que eu comecei a não gostar, tendo essa percepção que, isso aqui eu acho que ficaria bom no filme. Eu falei, não, isso aqui acho que é uma ideia o autor colocou ali com a intenção de um filme. Eu acho que ele não conseguiu deixar muito claro a descrição dele, das coisas, não sei, talvez tenha sido muito exigente. Eu acho que a maior crítica que eu tenho em relação ao livro, como a personagem, apesar de ser uma adolescente, né, vamos dar os devidos créditos, ela começa assim com os pensamentos tão profundos, que ela é obrigada, né, a ter os pensamentos tão profundos, porque toda a família dela quase toda a família dela acaba sendo morta ou morrendo, né, não necessariamente sendo assassinada, morrendo devido à situação a chegada, né, até uma das coisas que o autor vai nos questionar, que muitas vezes essa chegada já aconteceu há muito tempo e a gente não percebeu, a gente nem sabe. Então eu fiquei muito decepcionada na parte assim, do romance. Ela começa com uma personagem assim, que é forte, é obrigada a ser forte, né? E ela vai se tornando forte, e aí ela conhece um rapazinho lá do nada, que é um dia que ela tá machucada, do nada tem uma situação mágica, que ele tá não mágica no filme, mas porque não tem credibilidade, sabe? Ela tava passando necessidade, passando fome, se virando pra arrumar comida, e andando, e de repente tem uma casa maravilhosa, com aquecimento, com comida pronta, pão inclusive, que é uma coisa assim, tipo, não é fácil de fazer, sabe? Não é fácil de encontrar no meio da Terceira Guerra Mundial, de uma guerra interestelar. Então eu fiquei, assim, muitos pontos em que o livro não é crível. Então acabou caindo nisso, e aí ela começa num romance muito bobo, muito, 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 muito idiota. O mundo tá acabando, a humanidade tá acabando, tem algumas centenas de seres humanos, talvez, né? Ela não tem nem essa informação, que ela tem aquela sensação que ela pode ser, inclusive, a última pessoa viva na face da Terra. E ela tá tentando descobrir, será que tem mais alguém? Será que tem por que lutar? Mas eu vou lutar do mesmo jeito.
E aí ela vai para, pai, porque ele tem os olhos lindos, ai, porque ele tem um corpo musculoso, sabe, assim, tipo, meu irmão sumiu, foi levado por alguém que eu não sei onde é que estão essas pessoas, se elas vão me ajudar, se elas estão ajudando ele, se elas estão fazendo bem pra ele. Meu pai foi assassinado, minha família, meus vizinhos, meus amigos, o cara que eu gostava sumiu. E aí tá aqui, ah, meu Deus, ó, ele é tão romântico, nossa, ele é tão carinhoso, ó, ele é tão bonito, ah, ele é tão limpinho. Por favor. Então, essa foi a minha decepção com o livro, que começa de um jeito muito bárbaro. Alienígenas são tolos. Não estou falando dos verdadeiros alienígenas. Os outros, que é como elas chamam, os alienígenas, né? Não são tolos. Outros são tão adiantados em relação a nós que é mesmo que comparar o ser humano mais estúpido com o cão mais inteligente, sem condições. Não estou falando dos alienígenas dentro da nossa cabeça, aqueles que inventamos, os que viemos inventando desde que compreendemos aquelas luzes cintilantes no céu, são sóis como o nosso, e provavelmente tem planetas como o nosso girando ao redor. Você sabe, os alienígenas que imaginamos, o tipo de alienígenas que gostaríamos que nos atacassem, alienígenas humanos, vocês os viram milhões de vezes. E principalmente, assim, eu gostei muito de como esse livro vem questionar uma outra parte que eu achei bacana, que ele se organiza muito nessa direção no começo do livro e se perde ao longo da história, infelizmente. Depois eles até tentam recuperar a questão da condição do ser humano, da condição da humanidade, do ser humano como um ser social e como isso pode ser usado pelos alienígenas, que no caso viram inimigos, né, para interpretar, né, o ser humano e julgar e entender rapidamente, já apostar qual vai ser a próxima estratégia do ser humano, exatamente porque ele já tem uma certa tendência de ser, como ser social, de se agrupar. Então isso o torna uma presa, uma caça mais fácil de ser caçada. Então às vezes é muito fácil derrotar um ser humano. E ela vem questionar também, né, como nos filmes, né, na nossa imaginação, que seria uma coisa muito fácil vencer, né, esses alienígenas, porque a gente tem o ser humano se reúne, o ser humano ele vai, todo mundo fica uma pessoa bacana, todo mundo mostrar se unir contra aqueles alienígenas. E na verdade a humanidade, algumas pessoas vão ficar se aproveitando daquela situação ruim para torná-la pior, arrumar uma maneira de se beneficiar disso. Então assim, eu acho que é um livro que tem assim, uma ideia muito, muito, muito bacana, mas acabou não sendo bem desenvolvida. Nossa, eu fiquei assim, tão tristinha. A humanidade deixa de lado suas diferenças e agrupa para derrotar a horda alienígena. Não é essa a imaginação que a gente tem, se for parar para pensar nessa situação? Mas infelizmente nem sempre é a realidade, né? A gente não teve a invasão alienígena e tem tantas pessoas massacrando outras pessoas, tem tantas pessoas fazendo mal a outras pessoas. Então, como acreditar que vai nascer uma pureza do nada sob uma grande ameaça, onde quando todos virarem os ameaçados? Então, eu fiquei assim muito nessa, eu falei de como essa guerra, como essa construção ela é tratada, mas principalmente o que eu mais gostei do livro foi dessa parte reflexiva, a parte da ação, eu achei que ficou fraquinha, sabe, assim, não muito desenvolvida, a parte do romance eu achei que ficou muito, muito boba, mas eu acho um livro válido nesse aspecto, a gente poder refletir mesmo sobre a questão da condição humana, sobre a questão da humanidade, das relações humanas. Então, por isso que eu acho que ainda vale a pena ler esse livro. E de repente, né, ter um pouquinho mais de mente aberta, de repente gostar um pouquinho mais. Eu espero que eles tenham conseguido fazer um bom projeto com o livro, né, quando desenvolver o filme. Espero que tenha ficado bem legal. Essas foram as minhas impressões de um modo geral sobre o livro. Acho que não preciso contar muita coisa sobre a história, porque tá muito trailer por aí. O filme, né, tá no momento, se não me engano foi lançado mês passado.
Então é a humanidade contra a invasão alienígena, só que é uma humanidade pulverizada, simplesmente da face da Terra. Restam alguns que estão lutando para poder salvar o que resta da humanidade, ou salvar a si mesmo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que leiam o livro, que assistam o filme e continuem acompanhando o canal. Obrigada!